Olá, eu sou a Graziele. Olá, sou o Luiz Henrique. Nós somos do podcast Conexão Social. Legal. Hoje a gente vai falar de um tema que é bastante polêmico, Sim. né? Que é sobre fui demitido e agora? O que que eu faço, né? E agora mesmo, né? Então, eu acho que assim, além de falar do aspecto que a gente se propõe aqui falar do direito, mas também é interessante a gente falar do desafio que é um recomeço, né? Sim. Eu falo assim que as pessoas sempre, olha, em algum momento elas se desesperam, né, em razão dos desafios que vêm aí, a perda do emprego ou até um novo emprego, mas o bacana disso é as pessoas também saberem se proteger, saber proteger os seus direitos também, né? Porque assim como tem empresas sérias, tem também patrões que também não são lá aquelas coisas, né? E aí acaba surgindo aí problemas, pessoas que trabalharam, não receberam, direitos que são violados, né? Dúvidas que são frequentes, Que né? são frequentes do nosso público, né? E hoje é interessante que a gente, no nosso Instagram, né? Para quem não sabe, o nosso podcast tem um perfil no Instagram. Sim. Como que é o nome do perfil? cs.podcast. Bacana. E aí, se vocês puderem ir lá, né, seguir a gente, acompanhar, a gente sempre faz cortes, né, com material da semana, do vídeo. Postamos também sobre o próximo tema, o que será, né? Mesmo. Interessante. E aí, no Instagram, a gente coletou algumas perguntas, né? O pessoal mandou áudio pra gente fazer o nosso podcast aqui e ter um roteiro bem legal, bacana para ofertar para todos vocês. E aí, vou pedir pro Caio. Caio, põe o primeiro áudio. Fui demitido e tô com raiva. E mesmo assim tem que cumprir o aviso prévio. O que acontece se eu não cumprir o aviso? Então, eu acho que essa pergunta é uma pergunta que todo mundo tem. Todo mundo tem essa dúvida, né? É porque você foi mandado embora. Vou continuar trabalhando lá, cumprindo aviso prévio, né? Se você já tá bravo, ou muitas vezes já arrumou outro serviço, né? Então, assim, uma resposta que eu posso dar para essa pessoa é que o patrão pode retirar o valor do aviso prévio do que ele vai pagar ao final de todas as verbas, né? E isso é permitido, vai descontar e ele recebe o restante. E o que é curioso também, apesar da brincadeira da pessoa que fez a pergunta, eu tô com raiva, eu não quero cumprir o aviso, mas muitas vezes isso acontece mesmo, a pessoa fica ali chateada, até pelo motivo da dispensa. E o outro lado também, o empregador, também sofre com um empregado que também não quer trabalhar. Então, fica um clima meio... É meio hostil, né? Um pouco tem uma animosidade ali, né? Tem uma certa dificuldade ali de relacionamento. Porém, o que eu acho interessante é que a legislação também tem uma saída ali. Não é muito adequada, né? Mas se essa pessoa, né? Ela conseguiu um novo emprego e ela pedir para esse novo empregador uma carta de dispensa desse aviso prévio, a pessoa pode levar nesse antigo emprego e pedir a dispensa, né, desse cumprimento do aviso. Porém, a legislação, né, a CLT fala o seguinte, olha, não vai deixar de descontar as faltas durante o período do aviso. Então, é muito comum aparecer pessoas questionando, mas eu saí, não cumpri o aviso, ele podia descontar? Lógico que pode, você não prestou serviço no período, né? Porque se trata de um contrato, as partes têm obrigações recíprocas, né? Então, de um lado, há o empregador que tem o direito de oferir essa prestação de serviço. Do outro lado, o empregado tem o direito de receber por essa prestação de serviço, né? Então, a legislação ela estabelece essa regra. Mas o curioso é sempre as pessoas guardarem essa informação. Olha, não cumpriu o aviso, é direito do patrão descontar. Né? Isso é claro. Independente de ter raiva ou não. Independente se você quer ou não fazer, né? Exatamente. Mas não fez, vai ser descontado. Vai ser descontado. Caio, temos uma outra pergunta aí, né? Você pode pôr para nós? Acabei me envolvendo em uma confusão na empresa e fui demitido por justa causa. Ocorre que eu não fui o causador da confusão e acho injusto a minha demissão.
Posso Essa colocar a pergunta é empresa no pau? terrível. Então, a pergunta é complicada, né? Ser mandado embora por justa causa, ainda mais por confusão. Mas tem que pensar da seguinte maneira. Primeiro, independente se foi por confusão ou não, não vamos entrar no mérito. Só que a pessoa falou assim que ela só recebeu o saldo de salário. Já está errado. Bem Então, por aí. assim, porque ela também pode adquirir, ela pode não, ela deve adquirir também, além do saldo de salário, as férias, seja elas as vencidas ou adquiridas, e o 13º proporcional também. Exatamente. Então, assim, o patrão já fez errado por mandar embora Uhum. e ainda só pagar o saldo de salário, a pessoa sair com uma mão na frente e outra atrás também não, né? Então, ela também tem esse direito. É. Agora, Luiz, e com essa justa causa, tem como entrar na justiça, reverter isso? Porque ele falou que foi uma confusão que não foi ele que começou. Então, assim, tem como reverter? Olha, Grazi, até a dúvida dessa pessoa é bem interessante mesmo. E eu gostaria até de alertar aqui, porque é um tema um pouco mais sensível, Sim. alertar as pessoas que estão nos assistindo no seguinte sentido: olha, isso aqui não é uma consulta, né? Não dispensa aí a consulta de um profissional, de um advogado, né? Uhum. Aqui a gente está trabalhando com dúvidas hipotéticas, né? Informações, né? No intuito de trazer informações às pessoas. Aqui não é bem uma consulta. Porém, a gente pode aprender muito com essa dúvida que foi apresentada. Olha, eu gostaria de informar a todos que para haver uma dispensa por justa causa, é necessário que a conduta desse trabalhador esteja prevista lá na CLT como um ato faltoso, né? Sim. Então lá tem várias hipóteses, né? Tem que se encaixar em uma e tem delas. que se encaixar em alguma delas. Então, assim, pela ideia de que, imagina que houve uma confusão, né? Não foi muito específico, mas imagina que tenha havido uma ofensa a um colega, e aí uma fofoca, é muito comum, né? Em alguns ambientes de trabalho, e a pessoa ali foi dispensada no bolo, né? Imagina todo mundo ali, né? Foi envolvido, e aí só ele foi dispensado. É possível, sim, entrar na Justiça do Trabalho com a reclamação, demonstrando, olha, que essa conduta não se amolda nas hipóteses lá de justa causa. A gente precisaria de mais detalhes aqui para poder dar uma resposta mais correta, né? Sim. Mas é sempre olhar pelo seguinte lado: olha, a conduta do trabalhador tem que estar prevista lá como um ato faltoso. Se não está previsto como um ato faltoso, não tem direito, a empresa não tem direito de mandar esse funcionário embora por justa causa. Então aí acaba causando aí a reversão dessa justa causa. E o que gera isso no processo? Isso que eu ia perguntar agora. Gera o direito desse trabalhador receber todas as verbas rescisórias que seria devida numa rescisão imotivada, né? Então vai receber saldo de salário, aviso prévio, né, na forma indenizada, vai ter direito ao 13º, seguro-desemprego, né, conforme então, a legislação lá, porque prevê uma carência, né, para então, liberação. Torna-se uma dispensa sem justa causa. Isso. Então ele recebe todos os direitos da rescisão comum ali, né, imotivada, liberando todas essas verbas aí. Mas uma curiosidade também aqui, que não posso esquecer de falar, é que caso esse trabalhador decida entrar com a reclamação trabalhista, o ônus da prova, quem tem que provar que houve essa justa causa, o motivo, essa conduta desviante, é do empregador. É do empregador. Ele que tem que provar que esse funcionário causou essa confusão, que gerou toda essa situação. E aí, se o empregador não provar que houve esse desvio de conduta, ele vai ser condenado a pagar todas essas verbas que eu falei. Então, o que o empregado muitas vezes também tem que ter é também testemunhas, embora o ônus seja do empregador, para fazer uma eventual contraprova.
né? Porque aparece lá uma Sempre tá testemunha. preparado, né? Tem que estar sempre preparado. Então, é importante também ter testemunhas para provar que não houve esse fato e que não estava envolvido da forma como que foi dito, né? Então, a Justiça do Trabalho é portas abertas. Basta a pessoa que, numa situação semelhante a essa, procurar um profissional do direito e para pleitear ali as verbas que ele entende como devidas. Analisar todo o caso, né? Exatamente. Que nem você disse, muitas vezes a situação é diferente e cada caso é um caso. Então tem que analisar, o profissional tem que analisar para poder ver se cabe mesmo a reversão. Ação, né? A reversão. E também, assim, é muito comum nessa questão daqui da rescisão por justa causa, o fato desse empregador muitas vezes demorar para fazer essa dispensa, sabe? Tem muita gente que, o fato foi numa data determinada e depois de alguns dias esse empregador vem e faz essa dispensa. Olha, tem que olhar com uma certa cautela também isso, porque tem que ser punido na hora. Se não foi punido naquele momento, ocorre aquilo que a gente chama de perdão tácito. Então, olha, o empregador não pode mandar você embora por justa causa por um fato que ocorreu há alguns dias ou alguns meses. Não existe isso. Aconteceu, chamou, mandou embora. Isso. Se não fez isso, não caracteriza a justa causa. Legal, né? Bacana. Caio, vamos passar para a terceira pergunta, né? Terceira dúvida aí do que o pessoal mandou no nosso Instagram. Põe aí o áudio para nós, por favor. Oi, tudo bem? Então, eu tenho uma pergunta. Eu fui demitida semana passada e ontem descobri que eu tô grávida. Tem algo que eu possa... Interessante a pergunta, né, Luiz? Mais uma, né? Mais uma interessante. O pessoal tá na tela hoje. Então, a pessoa foi demitida estando grávida. Gestante, né? Gestante. É um absurdo isso, né? Padrão. Teve uma surpresa, né? Verdade. Então, mesmo estando gestante, é legal a demissão. Totalmente legal. Totalmente legal, porque ela tem uma... Como que eu posso falar? Ela tem... Uma proteção. Uma proteção e tem que voltar ao trabalho. Então, assim, a gestante que foi demitida, ela pode procurar um advogado, um profissional, para pedir a reintegração dela no serviço dela. E ela volta ganhando todos as vantagens que ela já tinha anteriormente, né? E ela continua com essa proteção mesmo após 5 meses, né? Após a gestação, finalizar a gestação, ela fica ainda com essa proteção, garantia de né? emprego. Com essa garantia. E o que é curioso também, nesse caso aqui dessa dúvida, é que mesmo que essa gestação, né, tenha se iniciado no curso do aviso prévio, né, imagina lá, olha, a concepção dessa criança foi no curso do aviso prévio, infelizmente o empregador ele é obrigado a reintegrar. E o que é bacana nessa situação é que muitas pessoas acham que a proteção é da gestante. Mas a proteção não é da gestante. A lei visa proteger a criança. Então algumas pessoas podem falar, mas é injusto. A moça engravidou durante o aviso prévio, já tinha ali sinalizado a intenção de não ter mais o contrato de trabalho. Mas o que está sendo protegido aqui é a criança, o nascituro, né? Sim. Então a legislação, no meu entender, é correta, né? E tá aí, é uma garantia. Igual a moça perguntou, ela precisa para poder manter a criança. Isso, tem muitas despesas, né? Tem, logo de uma início, criança hoje tem muita despesa, exames, remédios, né? Que a gestante também tem que tomar. Então, assim, como que ela vai ficar a Deus dará? Não tem como, alguns tem gravidez de risco, né? Então, depende de uma atenção médica mais especial, né? E tá aí, a garantia é essa. E num processo judicial, em que é feito esse pedido de reintegração, é possível até fazer um pedido liminar. Então, não precisa esperar o processo todo tramitar. Até porque o processo hoje demora. Né? E aí, com essa liminar, ela é reintegrada de imediato, né? E se essa gestante... porque tem situações e situações. Se essa gestante tem uma gravidez de risco, ela não pode
prestar o serviço nesse período, ela fica reintegrada, porém afastada. Sim. E outra coisa, por que a maioria busca a reintegração? Porque quando você trabalha numa empresa e essa empresa eventualmente tem um plano de saúde, você saiu da empresa, foi dispensado, o plano de saúde é desligado. Sim. Né? Então, com a reintegração, a pessoa também deve ser reintegrada a esse plano de saúde. Porque é justamente o plano de saúde que no momento que ela mais precisa. E outra, muitas vezes os planos de saúde têm a carência. Então, como essa pessoa vai sair até solicitar um novo plano de saúde, todo o gasto, tudo mais, para ter um parto, a carência não deu ainda. Então, assim, fica complicado. É caro e tudo mais, né? Então, a justiça já vem aplicando isso há muito tempo, no sentido, reintegrou, também volta todas as vantagens. Uma delas é o plano de saúde, né? Quando a empresa é obrigada a custear o plano de saúde, seja por um acordo coletivo ou uma convenção coletiva da categoria que pertence ali, né? Então, eu espero que tenha respondido a pergunta dessa gestante. E nós temos mais algumas perguntas e vamos lá, Caio. Se você puder colocar o próximo. Bom dia, gostaria de fazer uma pergunta para esclarecer uma dúvida. Eu trabalhei para uma família por mais de 1 ano, e sempre 3 vezes por semana. Então, eu entreguei minha carteira para ser assinada, mas nunca assinaram e nem me devolveram. Agora, fui demitida. O que eu faço nesse caso? Não me devolvem a minha carteira e nem me pagam. Então, mais uma pergunta assim que é muito comum realmente. Infelizmente, o Brasil ele passa por um momento bem turbulento, em que alguns empregadores, né, ou até algumas empresas, umas são, vamos usar o português claro, umas são por safadeza, outras é por problema financeiro mesmo. Mas o que chama atenção a pessoa trabalhou 1 ano, né, nessa situação, sem a carteira estar anotada, né, sem ali reconhecer esse vínculo de emprego. E o que é pior, né? A pessoa quando sai, né? Sai sem nada, não tem nem devolvido essa carteira, que é um documento importante, né? Hoje, embora tenha a carteira digital, que o empregador pode fazer anotação sem pegar o documento físico, né? Sim. Mas quando ele retém essa carteira, isso é um crime, né? Isso é considerado crime. É uma retenção de documento que é totalmente indevida. Então, a justiça, ela tem já entendimentos bem firmes no seguinte sentido, olha, se houver a prova de que houve essa retenção da carteira de trabalho, isso enseja dano moral ao trabalhador. Então, esse trabalhador tem direito a uma indenização, né? E as indenizações ali no trabalho não têm sido, né, pequenas. Mas nessa situação em específico, respondendo a essa dúvida, essa pessoa ela pode procurar um profissional, né, um advogado especialista, Sim. e pleitear lá na Justiça do Trabalho tanto o reconhecimento desse vínculo de emprego, quanto o pagamento das verbas rescisórias, né, devidas no período, Sim. que é saldo de salário, férias, 13º, aviso prévio, se for o caso, né? Inclusive, se preencher os requisitos, o seguro-desemprego e liberação do FGTS da multa. E, além de todas essas verbas, essa indenização por dano moral, tanto pela não anotação da carteira de trabalho, quanto pela retenção dessa carteira de trabalho. Olha, eu já peguei situações em que houve a carteira de trabalho da pessoa subiu, perdeu e... é um documento muito importante. Porque ali você consegue comprovar todo o seu histórico profissional. Então, muitos lugares... É sua vida, é sua vida laboral. Então, muitos empregos, as empresas pedem ali, olha, eu preciso que você me comprove tanto tempo X de experiência nessa atividade. Sim. E aí, sem a carteira, como vai comprovar? Ainda bem que hoje surgiu essa carteira digital, foi uma boa ideia do governo, que você, mesmo perdendo o documento físico, você pode se valer dessas informações da digital. Mas isso não exonera o empregador ali, né, de arcar com essa indenização.
Então, espero que eu tenha conseguido responder essa dúvida, né? E esclareça, olha, a Justiça do Trabalho está de portas abertas. Para poder Né? atender toda a demanda. Né? Exatamente. E hoje a gente tem bastante Tem. pergunta, né? Vai. Vamos ver só. Caio, você poderia colocar a 5ª pergunta? Então, eu tô no impasse entre pedir demissão ou pedir para ser mandado embora, porque eu não tô feliz no meu emprego. Mas tenho dúvida quanto aos valores que vou receber. É uma dúvida também que muita gente tem, né? Pede demissão, faço acordo, como que faz? E eu acho assim, pedir demissão nem sempre é um bom negócio, né? Até porque você sai com poucas verbas, digamos assim. Você não sai com tudo. Você sai com saldo de salário, férias que estejam vencidas, 13º. E você não pode sacar FGTS, não tem seguro-desemprego. Então, assim, você sai com pouca coisa. Então, às vezes, vale... E, além de tudo, tem que cumprir o aviso. Igual a primeira pergunta lá, mesmo com raiva vai ter que cumprir. Mesmo com raiva, falando assim, eu não quero estar mais aqui, mas vai ter que cumprir, né? Então, pedir demissão, eu acho que já não é. Só se você não quiser mesmo, falar assim, não quero, vou embora. Lembrando que tem que cumprir o aviso, né? Para não sofrer o desconto. Mas, Luiz, nessa parte do fazer acordo, será que ficaria melhor? Então, já que o pedir demissão ficaria uma coisa inviável economicamente, né? Economicamente? São vários contextos, né? Muitas vezes a pessoa está pedindo demissão por estar descontente com alguma condição no trabalho ou simplesmente por vislumbrar em outro emprego melhor. São várias situações. Mas o que é legal também aqui é que antigamente tinha muita fraude. No fundo, falava assim, olha, há possibilidade da gente fazer a rescisão. O pessoal procurava muito o empregador, estava ali, não queria mais continuar, procurava o empregador para fazer esse acordo, né? Uhum. E a lei na época não tinha essa previsão. Mas muitas empresas, alguns empregadores aí, faziam essa dispensa, né? Liberava tudo que era de direito, FGTS, seguro. A pessoa até ficava fora da empresa pelo período seguro e depois reingressava. Porém, o governo começou a ver que isso era um expediente fraudulento e com o nítido intuito de pegar o... E se eu não me engano, também naquela época o patrão então falava assim, eu te pago tudo, mas você me devolve a multa do FGTS, tudo mais. Tinha essa conotação mesmo. E aí o governo começou a identificar que isso era fruto, acabava gerando ausência, né, de uma possibilidade de fazer acordo para fins de rescisão, acabava fomentando essas fraudes. Sim. Então, na reforma trabalhista, houve a implementação do artigo 484-A da CLT, em que trouxe a possibilidade tanto do empregado quanto do empregador chamar um ao outro, né, para fazer essa rescisão por acordo. E só que daí, né, nem tudo é mil maravilhas, né? É um acordo, né? Então, tem que ser bom tanto para o patrão quanto para o empregado. Sim. E aí, o que estabeleceu-se ali na legislação? Olha, o aviso prévio é pago, se for indenizado, ele é pago pela metade, né? Não vai ser o valor cheio, vai ser só a metade. Os depósitos de FGTS vão ser liberados apenas 20%, né? Do saldo, desculpa, 80% do saldo, fica retido 20%. E a multa, que era de 40%, né, ela passa a ser 20%. E a liberação do seguro-desemprego não é feita, né? A pessoa sai sem receber o seguro-desemprego. Por quê? Porque o seguro-desemprego, ele é devido em razão da dispensa imotivada, né? Sim. Então, no caso aqui, tem uma dispensa que é por iniciativa, seja do empregador ou do empregado, mediante o acordo. Mas eu acho assim, a pessoa que já está fazendo acordo, se o trabalhador chegar para fazer o acordo, acho que ele já tem alguma coisa em mente, né? Exatamente. Ele não precisa dessa proteção. Do seguro, né? Então, o legal, respondendo a pergunta dessa pessoa, é que ela venha ponderar
e ver o que é melhor. Às vezes ela pode procurar o empregador e tentar essa via do acordo. Se ele for reticente, não quiser aceitar, não quer fazer o acordo, porque ainda existem, né? Sim. Até porque tem mesmo assim, porque tem um ônus também o empregador. Muitas vezes ele fala o seguinte, olha, por que eu vou ter que arcar com uma dispensa, né? Ainda que eu vou pagar parcial, sendo que eu estou contente com o trabalho. Então tem esse outro lado. Agora. De outro lado, tem o empregado que está descontente, quer outra situação, e aí não é obrigado a aceitar. Então, os dois, né, tem que ter a aceitação dos dois, empregado e empregador. Se não aceitar, pede demissão. Pede demissão, aí e aí, naquela regra daquelas verbas lá que são básicas, né? Sim. Que a gente já comentou minutos atrás. E vamos para a última pergunta. Para a última pergunta. Oi, a minha dúvida é a seguinte. Eu sou mãe e para poder trabalhar eu sempre deixei meu filho na creche ou com a babá. Mas aí por exigência do meu patrão eu sempre fiquei além do horário, só que eu nunca recebi horas extras. Quando questionei meu patrão sobre o não pagamento das horas extras, ele me mandou embora. Agora já faz 15 dias que fui demitida e ele ainda não pagou meu acerto. O que eu faço? Que primeira coisa a se falar nesse caso, né, é que essa mãe tem um prazo para receber essas verbas, né? Exatamente. Até porque na CLT fala que são 10 dias da dispensa, né? Então, assim, dispensou, não pagou em 10 dias, então a primeira coisa ela deveria ter recebido em 10 dias todas as verbas, né? E também verifiquei que tem direito a horas extras. Então, a jornada de trabalho excedeu o tempo que ela ficava. Então, ela foi contratada por 8 horas. Excedeu esse tempo, ela tem direito às horas extras. Sim. Então, além de tudo, o patrão deveria ter pago essas horas extras, né? E para garantir esse direito, essa mãe deveria entrar com um processo, procurar um advogado, um profissional que entre com a reclamação trabalhista para adquirir os seus direitos, né? Sim. E, Luiz, e como que é possível essa reclamação trabalhista? Como que a gente poderia prosseguir nessa reclamação? Então, essa mãe, ela, assim, é muito comum isso é um cenário que tá aí comum para muitas mães, né? Olha, se desdobrar, né, entre trabalhar, levar essa criança para a escola, médico, não é fácil. E agora você imagina você ainda tendo que fazer hora extra. E aí quando você vai questionar por que você não está recebendo hora extra, você é surpreendida com a demissão. Então, antes de mais nada, essa mãe, ela deve procurar um advogado e ingressar na Justiça do Trabalho com uma ação postulando o pagamento dessas horas extras. Sim. Todas as horas que excederem essa jornada de 8 horas ou 44 semanais, isso gera reflexo nas demais verbas que ela tem direito a receber. Tanto do FGTS, quanto férias, 13º, inclusive do aviso, né? Todas essas verbas sofrem esse reflexo das horas extras. Então o salário dela era muito maior, se acaso ela recebesse certinho o pagamento dessas horas extras. Sim. E além disso, como essa jornada de trabalho dela, se ela conseguir comprovar que era uma jornada de trabalho extenuante, que impedia ela de manter o contato com a filha, né? Com a filha, ou o filho, ou com a família, é possível ela pleitear uma indenização também, uma indenização por dano moral. A justiça já reconheceu em várias situações que é o dano moral existencial, porque está impedindo ela de estar ali junto com a família ou com o filho que seja, né? Então, respondendo de forma objetiva, essa mãe pode, só que tem uma peculiaridade também. Olha, eu sempre digo para as pessoas que é o seguinte, ó, toda vez que alguém acusa o outro, ele atrai para si o ônus de provar essa acusação. Aqui, nós temos uma resposta que é um depende, né? Sim. Quem que tem que provar essa questão da hora extra? Olha, se é uma empresa que tem mais de 20 empregados,
o ônus da prova é do empregador. Por quê? Porque a lei fala que ele tem que fazer o controle da jornada de trabalho. Quando eu falo controle da jornada de trabalho, é a existência do ponto, seja ele o ponto eletrônico ou digital hoje, né? Tem hoje biometria, alguns têm o ponto eletrônico no sentido de a pessoa entra num portal e se registra ali, né? O horário que entra. Sim. Ou ainda existem aqueles casos dos cartõezinhos de papel, que a pessoa coloca na máquina, a máquina faz um furinho lá. Bem ou, arcaico já. bem arcaico. Ou até umas que é como se fosse uma autenticação mecânica, que aparece o cartãozinho ali. E registra o ponto da pessoa, horário que entra e horário que sai. Então, essas empresas que têm mais de 20 empregados, elas têm o dever de fazer esse controle de ponto. Se a empresa tem menos de 20 empregados, ela é exonerada desse dever de fazer o controle de ponto. E isso influencia quando a pessoa vai na Justiça do Trabalho. Porque o ônus da prova ali, quando você trabalhou numa empresa que tem menos de 20 empregados, você é que tem que provar a jornada que você executava. E se tem mais de 20, então fica ali o empregador, ele tem que apresentar o ponto. Se ele não apresentar, vai presumir aquilo que a pessoa alegou como verdadeiro. Então, é interessante que nessa situação vai depender ali desse formato que eu falei, mas é sempre importante que a pessoa tenha provas desse exercício, dessas horas extras. Se não tiver, dá uma dificultada, mas não é impeditivo, né, dela ir procurar a justiça. E encerrando hoje essas perguntas, eu achei que foi bem bacana, o pessoal participou de uma forma satisfatória, né? Sim. E quero agradecer a todos que puderam participar aqui. A gente pede que o pessoal continue, né, participando, mandando comentário, mandando perguntas. Muitas vezes a pergunta dele é também a pergunta de outras pessoas, Exatamente. Né? E isso ajuda a gente aqui a trazer um conteúdo de qualidade, sempre um material bem atual, né? E muito útil. Esse é o propósito do nosso canal. E eu quero pedir também pro pessoal, olha, se puder ir lá no nosso canal lá no YouTube, né, se inscrever lá, não esquece de apertar o sininho 2 vezes para receber as notificações. Pro YouTube mandar a notificação na hora que sair um vídeo novo, né? Como esse que a gente vai postar logo a seguir e todo mundo é notificado. É porque a gente vai postar também no Instagram, mas também não custa nada, né? Pedir lá no YouTube. E vem interagir, manda comentários, né, nos nossos vídeos. E a gente vai sempre, na medida do possível, interagir. Qualquer pergunta também que tiver, seja ela direito do trabalho, seja de aposentadoria, se as pessoas quiserem, né? Pode perguntar. Fique à vontade que a gente pode responder, né? Orientar da melhor forma possível. Sim. Mas sempre lembrando que não exclui aí a consulta a um profissional. Porque, não passar, eu vi no podcast, vou lá. Não. Porque senão não pode, né? As pessoas têm que procurar um profissional. Se valer de um profissional de confiança para poder obter essas orientações. Mas a gente agradece a todos vocês que estiverem assistindo a gente. E a gente está esquecendo dos brindes, né? Dos patrocinadores. Verdade, né? E aí a gente... Até porque eles estão passando aqui. Tá passando aqui. E aí a gente ganhou alguns brindes para fazer o sorteio. E a gente vai estabelecer qual que era a regra que a gente ia criar. A gente vai fazer um post no Instagram. Com o próximo tema. A pessoa compartilha e marca 3 pessoas. Na verdade, a gente vai pôr lá certinho o que tem que cumprir para poder concorrer ao... Mas era compartilhar com 3 pessoas? Não. Marcar 3 pessoas. E compartilhar no Instagram. Né? Aí a pessoa está concorrendo... Estará concorrendo ao mimo, né? O Dalton Cell, ele ofereceu como brinde um kit que é de película... E uma capinha, né? Isso. A Areta Nardelli, que tem uma loja, um quiosque no shopping, ela ofertou lá um voucher de um brinde também, que é de fragrância. Lá é gostoso. O cheirinho é bom. O cheirinho é bom. E aí a gente vai fazer esse sorteio no próximo episódio. Então, pessoal, se puder compartilhar aí e colocar o post, a gente agradece muito. Sem fazer isso, não vai concorrer aos 2 mimos. Isso mesmo. Perfeito? Perfeito. Então, até uma próxima. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.